mas que ele dava total apoio à nossa luta, que entendia o que estava acontecendo, mas ele não podia brigar naquele momento, que ele não era campeão, não era nada, estava como começar e tal. Por conta disso eu virei cenista até ele morrer, e quando ele morreu, fiquei 3 anos sem assistir Fórmula 1, né? Porque ele teve uma postura muito grande. Agora, qual era a posição do Brasil perante esse boicote que a ONU estava impondo à África do Sul? Era uma posição dúbia. Por quê? Porque o Brasil assinava todas as sanções à África do Sul, mas não obedecia à maioria delas. Teve times do país que tentaram jogar na África do Sul. Tontos, idiotas. Por quê? Porque quando descobriam que tinham negros, eram proibidos de entrar na África do Sul, né? Aquela cantora, Joana, ela foi cantar na África do Sul. Hoje ela não toca nada na minha casa. Se ela aparecer em qualquer coisa, eu desligo, mas nem nada. Eu estou falando o nome dela hoje só por conta desse evento, para mostrar para vocês, né? Porque na verdade, e teve vários brasileiros que burlavam isso, iam lá. Agora, o regime estava muito apertado. Eu dei um pulo, vou voltar, porque diante daquele momento do Sharperville, no ano seguinte eles prendem um grupo de militantes do apartheid, e nele está um que virou o símbolo, mas ele não foi o único. Houve mais de 10 ou 12 líderes presos, que foi o Nelson Mandela. Nelson Mandela, ele era a favor da luta armada na África do Sul, mas a luta armada na África do Sul proposta por Nelson Mandela era uma brincadeira, entendeu? Mas quem domina, o dominante, é terrível. O Brasil é o país que tem a polícia que mais mata no mundo. A polícia de São Paulo tem uma taxa de 1.000 pessoas assassinadas por ano. Por ano. O ano passado nós vimos uma prisão aqui do Brasil, presos, cortar a cabeça do outro para fazer bola de futebol, uma revolta. Hoje nós tivemos, hoje que eu digo, faz uma semana, nós tivemos o assassinato brutal da vereadora e o seu motorista no Rio de Janeiro. E tem gente no Brasil ainda que diz que foi explicável o que aconteceu lá. Quando você tem uma movimentação no Brasil popular e as pessoas quebram vidros, atacam bancos, eles são vândalos. Eles são as pessoas que são contra a sociedade do país. Eles representam um perigo fundamental. E o cara está quebrando coisa. E o Estado está matando gente. E a gente acha que o Estado está correto e as pessoas que estão quebrando coisas estão erradas. Porque, na verdade, no Brasil, as coisas valem mais do que as vidas humanas. Teve uma mãe que um dia ela falou: no Brasil, um carro vale mais do que um ser humano. Porque quando você é roubado no seu carro, você vai na delegacia, imediatamente a polícia abre um boletim e sai correndo atrás do seu carro. Caráter geral. Quando alguém da sua família some, espera 48 horas. Então aqui, uma vida humana vale menos do que uma coisa. E na África do Sul era a mesma coisa. Qual era a proposta de luta armada do Nelson Mandela? Quebrar monumentos, atacar prédios,
Não matou nenhuma pessoa, mas ele foi preso como terrorista, julgado e condenado por prisão perpétua. E ele ficou 27 anos preso. E depois da condenação dele, houve um outro levante. E esse levante, que é um pouco mais conhecido, embora as pessoas não saibam muito, porque foi o levante Soweto. Vocês já ouviram falar de Soweto, né? Pessoal, será que eu estou sonhando? Eu estou achando que eu tenho um monte de gente na minha frente. Se tiver um monte de gente na minha frente, quando eu perguntar, elas vão responder. Vocês já ouviram falar em Soweto? Nem o grupo de samba? Nem o grupo de samba vocês conheceram? Ah, bom. Então vocês ouviram falar de Soweto. Foi um grupo de samba que criou, mas não estou falando de Soweto, o grupo de samba. Estou falando de Soweto, o Bantustão, que faz um levante de crianças contra a obrigatoriedade do ensino da língua africânder, que era a língua dos brancos da África do Sul. Esse levante, ele foi representado no filme que nós passamos aqui. Esqueci o nome. Daqui a pouco eu lembro. Ninguém lembra aqui, né? Grito de Liberdade. Do filme Grito de Liberdade. As crianças saíram nas escolas contra a obrigatoriedade desse ensino. Por quê? Porque, na verdade, os brancos diziam: vocês não são sul-africanos, vocês são estrangeiros. Então, por que eu tenho que aprender a língua do país que me explora? E eles saíram cantando, fazendo movimentação pelas ruas de Soweto. Veio a repressão e, isso em 16 de junho de 1972, e simplesmente metralhou essa molecada. A informação que eu levantei fala de 160 a 700 mortos. Esse dia, a OUA transforma no Dia da Criança Africana. Ele não teve muita repercussão mundial, né? A gente vai tomar conhecimento basicamente no Brasil com esse filme, né? Grito de Liberdade, que é um filme em homenagem a um outro líder africano que teve até um livro dele aqui lançado no Brasil. E o que está me acontecendo? Eu esqueci o nome dele. Tem até instituto dele na Bahia. Eu deveria ter escrito. Eu pensei que acreditei na minha. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Mas aí, o que vai acontecer? Eu quero lembrar o nome dele, mas eu não vou lembrar. Está na minha frente. Estou com um livro dele na minha frente. Deixa para lá. O grande questão é o seguinte: essa política de isolamento foi esgotando o regime do apartheid. Por volta dos anos 80, eu, Batista, tomo uma decisão. Em 1982, eu ganho um vinho, e aí eu vou na minha casa, eu pego esse vinho, boto na geladeira de casa e falo assim, eu só vou beber esse vinho o dia que o apartheid acabar. Mas eu digo uma coisa para vocês, eu fiz essa coisa torcendo para que eu bebesse o vinho, mas não tendo grandes esperanças que eu iria beber aquele vinho. Eu achava que eu ia morrer e eu não ia beber aquele vinho. Mas aí a gente começa a ter algumas notícias da África do Sul, que o governo estava em crise,
governo do Botha, né? E aí eles tiram o Nelson Mandela da ilha de Robben e trazem o Nelson Mandela para o continente. E começam a cuidar do Nelson Mandela. E aí o cara diz, a gente está cuidando do Nelson Mandela porque o Nelson Mandela não pode morrer. Porque o Nelson Mandela já estava há 20 anos, eram mais de 20 anos preso, e o nome dele era proibido de se falar na África do Sul. Proibido. Mas todo mundo conhecia na África do Sul Nelson Mandela. E também ajudou muito, porque uma das palavras de ordem que eles tinham lá era Amandla, que significa liberdade. E o Muhammad Ali vai fazer uma luta na África, né, a luta do século, que ele fez contra o... George Foreman, é isso mesmo. George Foreman. Foi uma luta que eu só vi o videotape, não assisti ao vivo. Mas ele bota um negócio no cinturão escrito Amandla. Então a luta da África do Sul começa a se tornar internacional. Os negros norte-americanos começam a divulgar nos seus eventos a questão da África do Sul. E aí há um grande acordo, foi gestado por muito tempo. Eu me lembro que eu assinava uma revista, Terceiro Mundo, que era uma revista que trazia notícias que não passava na imprensa, na grande imprensa comercial. E numas dessas revistas os caras diziam, olha, o governo da África do Sul está gastando um dinheiro violento para manter vivo o Nelson Mandela. Porque se o Nelson Mandela morrer, eles não sabem se vão conseguir segurar a revolta dentro do país. A coisa foi indo de tal ponto que em 92 a gente é surpreendido quando de repente o cara, esse não foi o Botha, foi outro nome que também não quero nem saber o nome dele agora, ele anuncia ao mundo que ele vai libertar o Nelson Mandela. E ele liberta o Nelson Mandela. Agora o interessante é que quando esse evento não aconteceu de uma hora para outra. Eles sentaram e negociaram muito com o Nelson Mandela. Uma das coisas era que o Nelson Mandela ia abrir mão das políticas, das posições que o ANC defendia. Uma delas era África do Sul, um homem, um voto. A única coisa que eles colocavam era isso. Para a África do Sul, um homem, um voto. E vai valer o que a maioria da população desejar. É óbvio, você está dizendo os negros no poder. E o Nelson Mandela não recua, ele sai da prisão. Aí tem uma coisa que eu vou falar, porque é minha solidariedade, durante todo o tempo que o Nelson Mandela esteve preso, ele teve um apoio total da esposa dele, a Winnie Mandela. Pra vocês entenderem, é uma coisa maluca. Ele ficou 27 anos preso, a Winnie Mandela ficou 27 anos visitando o cara na cadeia. E a Winnie Mandela, ela era uma líder política. Ela esteve no Brasil no período que o Nelson Mandela esteve preso. A gente conversou com ela. Ela rodava o mundo. Ela nem poderia, ela tinha que ter, a mulher lá no apartheid, a mulher era tutelada. Então ela tinha que não só pedir permissão para o governo, como tinha que alguém para cuidar dela. Quando o Nelson Mandela sai, a primeira proposta do Nelson Mandela é: nós precisamos apaziguar o país. Porque você tem um país em que os negros são totalmente marginalizados, está saindo de um processo de racismo absurdo, um momento em que esses negros vão mandar. Então o Nelson Mandela fala: opa, precisamos negociar, vamos conversar. Ele cria
uma coisa que eu acho que não existe até hoje, não sei como é que é, o tribunal lá da reconciliação. E nesse tribunal, muitos brancos vão lá e contam tudo o que fizeram e eles não podem ser punidos. O cara assume os crimes e na frente de todo mundo, aí as pessoas xingam e tal, mas o cara não é punido, preso nem nada, porque esse é um acordo que eles fizeram lá. E nessa brincadeira, os camaradas começaram a acusar a Winnie Mandela, os brancos principalmente, mas não só os brancos, os negros também. A Winnie Mandela, enquanto ela foi líder do ANC, com o Nelson Mandela na cadeia, ela criou um grupo armado. E aí a coisa ficou meio complicada, né? Porque a Winnie jogou pesado. E quando ela descobria um negro que era traidor, ela mandava executar. E tem informações que a coisa não foi tranquila, né? Ela mandava matar, sei lá. Mas ela estava num momento que não dava para negociar. Eu não condeno a Winnie Mandela, mas infelizmente Nelson Mandela condena. E ele separa-se da Winnie Mandela, casa de novo com a ex-mulher do líder de Moçambique, Samora Machel, uma das mulheres. Mas o que eu gostei muito é que quando ele morre, no funeral dele, quem ficou ao lado na tribuna foi a Winnie Mandela com a atual mulher dele. Porque ninguém consegue descolar a imagem da Winnie Mandela do Nelson Mandela. Nelson Mandela, ele ganha, assume a presidência, faz coisas fantásticas. Uma das coisas foi, em 2002, a ONU resolve fazer o 3º Congresso Internacional contra o Racismo e a Discriminação. Tem um nome gigantesco. Contra o racismo e a discriminação já está bom. Tem umas 3 linhas o nome. E esse governo, e esse congresso, era para acontecer aqui no Brasil. Foi oferecido por Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso não aceitou. Quando o Fernando Henrique recusa a se organizar esse congresso, a África do Sul, Nelson Mandela fala, então faça aqui. O que é mais fantástico, eu infelizmente não fui nesse congresso, mas o que eu achei mais fantástico foi que nesse congresso, na África do Sul, os negros que foram lá do Brasil fizeram um ato, uma manifestação, uma passeata contra o racismo no Brasil. Na África do Sul. Eu achei fantástico. Agora, o mais fantástico é que no final desse congresso, a ONU diz o seguinte: o Brasil é um país racista. Se o Brasil não mudar a condição da sua população negra, eles deram 10 anos, o Brasil passaria a receber sanções. Quando termina esse congresso, antes disso, um ano antes, o IPEA, o Instituto de Pesquisa do Governo, no governo Fernando Henrique Cardoso, a ONU mantém, ela tem uma pesquisa chamada IDH, é IDH, né? IDH, para ver a condição de vida no mundo, blá, 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 blá. Quando você olhava no IDH o Brasil estava em 44ª posição. O IPEA pegou e falou assim, vamos fazer um exercício intelectual. Vamos separar negros e brancos no Brasil. Os brancos subiram 20 ou 10 posições.
e os negros ficaram na penúltima condição. Os brancos do Brasil pulavam para a 20ª posição. Os negros iam para a 100ª posição. Penúltima posição na tabela. Aí a ONU, diante disso, vai dizer ou o Brasil muda ou passa a ser sanção. Primeira posição, na condição, na volta da delegação, qual é? Começar a pensar em políticas para solucionar a condição do negro no Brasil. Qual foi a primeira? Cotas. Cota do Brasil não foi porque o governo achou, meu Deus, os pretos merecem, nada. Ou faz isso ou sofre sanções. Entre na internet e veja, 2 ou 3 anos atrás, veio uma representante da África do Sul, da ONU aqui, uma indiana, que veio e conversou com vários militantes do movimento negro. Infelizmente, como eu estou exilado em Tocantinópolis, eu não fui consultado, mas ela termina e fala assim: o Brasil continua o mesmo país racista. E depois, quando ela apresenta o relatório lá, o pessoal já começa a dizer o seguinte: o Brasil precisa começar a sofrer sanções. Essa questão não é uma brincadeira. A morte da Marielle foi discutida na Europa. E as pessoas, pra vocês entenderem, no governo do Fleury, a polícia paulistana chegou a matar 1.500 pessoas em um ano. A União Europeia disse: ou diminui essa quantidade de matança, ou nós vamos romper e punir o Brasil. E aí caiu para 800 pessoas assassinadas pela polícia em São Paulo. Hoje a cota voltou para 1.000. Esse é um país maravilhoso que a gente vive. A África do Sul, o Lula visita a África do Sul, conversa com o Nelson Mandela, e o Nelson Mandela diz para o Lula: Lula, não continue no poder. Quando terminar o seu mandato, vai para sua casa e cuida da sua vida. O Lula não entende, não aceita. E o Nelson Mandela, ele termina o mandato e ele sai totalmente da vida pública. E aí é eleito o Zuma. Agora eu não esqueci o nome do cara. E o que acontece? A África do Sul, como ela não trabalhou essa mudança, ela tem problemas gravíssimos. Para vocês entenderem, a África do Sul tem uma cota gigantesca na população de HIV. Está uns 70% mais ou menos de infecção. Para vocês entenderem, a África do Sul tem uma cota, tem um número de estupros gigantesco, Por quê? Porque as pessoas ainda pensam que para cuidar do HIV, para curar disso, nada melhor do que estuprar uma menina mais jovem, Então quanto mais jovem, melhor. Então eles estupram, o cara tem um HIV, estupra uma menina porque ele acha que ele vai curar esse troço. O problema da África do Sul é, por exemplo, os sul-africanos, negros, eles começaram a discriminar os trabalhadores angolanos, os trabalhadores moçambicanos, que trabalhavam na África do Sul, porque a crise está muito grande. Não foi resolvido o problema que o apartheid deixou da diferença entre... Até hoje há uma crise violenta na África do Sul. Na Copa do Mundo foi aquela coisa muito bonita, e hoje a maioria dos estádios que foram construídos para a África do Sul são elefantes brancos que não servem para nada. E agora eu até já ouvi algumas informações, já li, que estão começando a demolir alguns estádios da África do Sul, porque não tem público para ocupar aqueles estádios gigantescos. Manter um estádio desse
É uma coisa absurda. Mas aí o governo, o antigo presidente da África do Sul, foi acusado de corrupção. Houve uma pressão violenta, aconteceu isso esse ano, e ele foi obrigado a renunciar. Ele renunciou para não receber o impeachment. E entrou na África do Sul agora uma pessoa que eu acho assim muito maluca, né? O camarada, ele entra no governo como um sindicalista no governo anterior e agora ele está assumindo a presidência como um dos maiores empresários da África do Sul. Sistema capitalista, você é trabalhador assalariado, você não vira burguês da noite pro dia. É só no Brasil que a gente acredita que o Silvio Santos saiu de camelô para dono de televisão. É só nós que engolimos essa bobagem, né? Tem toda uma trajetória, e eu me lembro bem quando faliu no Brasil a Tupi e o Silvio Santos comprou a Tupi. A primeira coisa que o Silvio Santos fez foi não pagar nenhum dos empregados da Tupi que a Tupi estava devendo. Ele comprou e não pagou nada. Fora que o baú da felicidade ele ganhou do presidente lá, do cara que era da Praça Nossa, lá. Como é que é? A Praça da Alegria, que hoje é a Praça Nossa. Então, o que é lamentável é que a África do Sul passa por um processo violento. O regime do apartheid foi um regime cruel, e é engraçado que no Brasil a gente olha para aquilo ali, e eu me lembro bem que quando o apartheid começou a ruir, uma das primeiras leis que foram revogadas foi a lei que permitiu o casamento entre as raças. E o Brasil fala, nossa, agora resolveu o problema na África do Sul, tal, agora todo mundo pode casar com todo mundo. Aí um dia eu encontrei com um sul-africano, eu comentei e falei, Batista, quem disse que nós, negros, estamos querendo casar com a mulher branca? Não é isso que vai resolver o problema do país. O que vai resolver o problema do país é uma questão muito mais complexa, né? Os negros assumiram o país sem ter sido preparado para isso. Eles não tinham uma universidade que formavam de uma forma qualificada. Eles não tinham experiência. Eles bancaram. Agora, quando você sai de um país de tanta repressão, hoje em dia, infelizmente, a gente tem muitos exemplos disso. A elite que acaba assumindo, se ela não tiver um compromisso muito sério, ela vira uma casta e oprime o povão. Na África tem muitos países assim, né? Porque muitas dessas elites, elas foram educadas na Europa. E quando ela volta para a África, ela volta com uma visão europeia. Angola, quando Agostinho Neto assume, eles vão dizer que Angola tem tribos, que o pessoal fala dialeto, não respeita a diversidade que existe lá. E a África do Sul ainda tem essa questão dos Zulus e dos Xhosa. O líder Zulu, Buthelezi, que eu não falei aqui para vocês, ele apoiou o apartheid. Isso eu não tinha dito. Os Zulus, eles compunham uma guarda negra de apoio ao apartheid para reprimir os negros. E aí quando termina o apartheid, os Zulus, eles são isolados. Na Copa do Mundo, teve que haver uma negociação para que houvesse uma apresentação dos Zulus na Copa, porque os Xhosas não queriam.